Boa noite, gente. Bom demais compartilhar com vocês a mensagem de hoje, continuando a nossa série Generosamente. Já quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí, por favor, se você trouxe em João capítulo 6, está lá no Novo Testamento, se você trouxe a tua Bíblia de papel, ou está aí no celular, no seu aplicativo. Se você não tem o aplicativo da Bíblia, baixe, é importante você ter ela aí conectada com você também e acompanhando também a nossa leitura. Hoje, onde nós iremos meditar sobre o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. João capítulo 6, versículo de 1 a 14, diz assim então: Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro, e voltando-se para Filipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: Digam ao povo que se sente. E todos sentaram na grama que cobriu o monte, e só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. E quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: Sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Bom, gente, este é uma das obras mais notáveis de Jesus, conhecida como um dos sinais que testemunham a favor de Jesus como Filho de Deus. E é tão especial esse texto que ele é o único milagre que se repete nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles fizeram questão de mencionar este episódio. Então foi um episódio muito marcante para a vida de todos os discípulos. E eu quero destacar aqui o episódio narrado por João, que testemunha então que Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E o texto ele começa dizendo o seguinte, né? Depois disso, depois do quê? O que aconteceu antes deste episódio? E João faz questão de mencionar que este milagre aconteceu depois de uma situação, referindo-se a um discurso de Jesus sobre a incredulidade do povo que não acreditava nas palavras de Moisés e, portanto, não acreditava em Jesus. Se você for no capítulo 5, nos versículos anteriores, especificamente a partir do versículo 44, Jesus diz o seguinte: Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem os acusa é Moisés, Jesus está falando para o povo, em quem puseram sua esperança. Pois se vocês de fato crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Jesus ele dá esse discurso, né, e coloca em xeque a crença do público, questionando a incapacidade deles de acreditar que Jesus é exatamente aquele a quem Moisés escreveu. Então todo mundo sabe, né, sobre a importância de Moisés para aquele povo. Ele é o libertador. Moisés é aquele que conduziu o povo para fora do Egito, que celebra a Páscoa e lembra o povo de Deus, né, e que os livrou da escravidão. Então Jesus está dizendo para ele o seguinte: olha,
vocês acreditam em Moisés, mas não acreditam no que ele disse, porque não acreditam no que Moisés disse, também não acreditam em mim. Então, se não acreditam em mim, como que vocês vão acreditar naquilo que eu estou dizendo? E a conclusão de Jesus aqui é clara, que todo o trabalho dos sinais não é para mostrar quem ele é, ou como um mágico, ou que transforma a vida da noite para o dia, mas os sinais têm o propósito de fazer com que os homens creiam em Jesus. Tem a ver com isso. Então, João, ao escrever essa história, esse relato, ele quer que seus leitores tenham isso em mente antes de ler a passagem sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele dirige aos leitores que podem estar se perguntando como que um povo pode ver tantos e tantos milagres e ainda assim não acreditar em Jesus. Talvez ele está escrevendo aqui, é você que está aqui, que há tanto tempo está na igreja e ainda duvida que Jesus é Deus. Ou até mesmo aquele que deposita sua esperança em coisas terrenas, onde em um piscar de olhos tudo some. Jesus talvez aqui está escrevendo, João está escrevendo, para aquele que talvez ainda não acredita muito bem em Jesus e que fala profundamente sobre a credulidade, sobre a nossa incapacidade de crer e descansar verdadeiramente em Jesus. Fala sobre isso, sobre desenvolvermos uma mentalidade generosa e não consumista. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, chamar a sua atenção aqui. Transformar a sua mente consumista em uma mente generosa. O cenário é este, está aqui montado. Jesus atravessa o Mar da Galileia e uma grande multidão segue. E o segue por quê? Por causa dos sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus sobe ao monte e se senta com seus discípulos. Não é uma montanha muito grande, mas é uma montanhazinha, E ali a multidão não seguia Jesus por causa dos seus ensinamentos, mas por causa dos sinais e milagres que ele realizava, demonstrando, sim, uma mentalidade consumista, focada no que podem receber de Jesus em termos de cura, de provisão e de prosperidade. Você lembra de alguma história parecida, hoje em dia, talvez? E o fato é que, ao invés de buscarmos Jesus apenas pelo que ele pode oferecer materialmente, devemos adotar uma mentalidade de generosidade e altruísmo. Isso significa seguir Jesus não apenas por interesse próprio, mas um desejo genuíno de compartilhar amor, servir uns aos outros, contribuir para o bem-estar de uma comunidade como a nossa aqui. E essa transformação de uma mentalidade consumista para uma mentalidade generosa é um convite de um relacionamento mais profundo com Jesus, ao invés de apenas buscar benefícios pessoais. E Jesus, ele, embora pudesse fazer todos os milagres possíveis e inimagináveis, jamais faria um milagre em benefício próprio. E é muito interessante isso, porque ele sempre realizou milagres para beneficiar os outros, nunca para si mesmo. Desde o início do seu ministério na Galileia, Jesus foi tentado exatamente neste ponto. Quando estava lá no deserto, diante de um monte de pedras que pareciam pãezinhos, o que aconteceu? Satanás disse a Jesus o seguinte: olha, transforma estas pedras em pão. E Jesus poderia transformar aquelas pedras em pão, assim como transformou a água em vinho, mas ele não fez isso. Por que Jesus não fez esse milagre? Porque a pedra transformada em pão seria para o seu próprio benefício, mas enquanto transformada em vinho foi para abençoar outros. Isso nos ensina algo precioso aqui, que Jesus realiza milagres não para si, mas para abençoar os seus filhos. Ele não realiza milagres para convencer Satanás, porque ele já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Satanás não tinha dúvidas sobre a divindade de Jesus, mas queria que Jesus questionasse a palavra do próprio Deus. E mediante dessa tentação, Jesus não fez um milagre para si mesmo. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana no poço, ele pediu água a ela, ao invés de realizar um milagre para saciar a sua própria sede. Jesus, aquele que andou sobre as águas, Jesus, aquele que acalmou a tempestade, mais uma vez, não fez um milagre para si próprio. Ele sempre faz visando o bem do povo. Então Jesus faz milagres com compaixão e misericórdia, mas nunca para o seu próprio benefício. E a mentalidade
consumista diz: hoje o meu milagre vai chegar. Nós cantamos isso. Às vezes a gente entra por essa porta pedindo isso, crendo nisso. A gente vai para a igreja, para uma reunião como essa, buscando a nossa própria bênção, o nosso benefício próprio. Mas a mentalidade generosa diz: aqui estou, envia-me. Há um contraste aqui. Há uma grande diferença aqui. E numa comunidade como a nossa, onde há uma multidão atraída, podemos ter essas duas mentalidades. E a pergunta é: qual é a sua mentalidade? Ao entrar por essas portas, ao fazer parte de uma comunidade como essa, qual é a sua mentalidade? Talvez seja de consumista, que acha que a rede é um restaurante, né? Onde a gente vem e pega um cardápio das atividades ou das bênçãos, a gente folheia esse cardápio, e se for muito legal, um domingo incrível, a gente dá lá 5 estrelinhas no Google. A gente avalia a situação, faz um comentário: uma bênção, não sei o quê. Mas se não foi tão bem assim, se o louvor foi mais ou menos, se de repente lá alguém já deu um oi meio xoxo para você na porta, se o pastor que está pregando foi aquela coisa, você pode dar 3 estrelinhas, 4 estrelinhas. E lá no Google está lá a avaliação da igreja Red. Teve um indivíduo que botou lá 4 alguma coisa. Eu queria descobrir quem foi esse cara, né? Mas talvez seja essa mentalidade. Se for o Matos pregando, uau. Se for o Cata, é verdade. Desculpa decepcionar alguns de vocês que hoje achou que seria o Matos pregando aqui. Não é o aniversariante do dia que está pregando. Mas o meu convite para você nessa noite é te convidar a transformar a sua mente consumista, em uma mente generosa, que abre as mãos e diz: eis-me aqui. O que será que as pessoas que estão ao meu lado estão precisando? Quais são as necessidades da comunidade ao qual eu faço parte? E se você está aqui, Jesus tem te chamado a fazer parte dessa comunidade. Mas não ser como um cliente de um restaurante, mas de fato ser igreja de verdade, onde um abençoa o outro, um serve o outro, e vivemos então juntos nessa comunidade. O texto bíblico, ele continua dizendo, ele fala assim: Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois claro, ele já sabia o que ia fazer. Filipe então respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta e tanta gente? No conflito aqui relatado, Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão se aproximando. Não havia tempo para que os discípulos comprassem comida, pois a multidão estava prestes a chegar. E Jesus então aqui pergunta para o Filipe, Filipe, onde a gente vai comprar pão para esse povo comer? É interessante que, de acordo com João capítulo 1, versículo 43 a 45, mostra que Filipe foi um dos primeiros a ser chamados por Jesus no início do seu ministério. Ele era daquela região ali onde estava acontecendo aquela situação de Betsaida, uma das 3 cidades onde Jesus não foi bem recebido, porque o povo estava com o coração muito duro e incrédulo. E Jesus então testa Filipe, que era daquela região, e sabia que humanamente seria impossível conseguir comida para aquele povo comer. Nem mesmo não daria tempo para ir nas regiões vizinhas, E você sabe disso. Quem está pregando aqui sabe que quando olha a comunidade, olha as pessoas que estão com fome, você sente esse desconforto. Você está pregando de manhã cedo, chega próximo de almoço, você olha para as pessoas aqui, já aquela cara de fome, muitas vezes, entendeu? É você, que às vezes está com fome mesmo, a gente percebe isso. Imagina Jesus, olha aquela multidão morrendo de fome, e aí chega para Filipe, Por que ele chega para Filipe? Então Filipe conhecia tudo ali em volta. Se é alguém que poderia conhecer e afirmar que seria impossível conseguir alguma coisa, seria Filipe. E é justamente Filipe que Jesus chama. Mas Jesus não foi pego de surpresa. Ele sabia que estava prestes a fazer. E ele pergunta para Filipe, onde a gente vai comprar pão, Filipe? Para toda essa multidão? Onde? E a resposta de Filipe, ela é racional, Diz, mesmo que a gente trabalhasse vários meses,
não teríamos condições de alimentar toda essa gente. A gente sabe que crente come, né? Então você imagina só a situação naquele dia, naquele momento, né? O desespero de Filipe e os seus discípulos. E os discípulos também, diante daquela situação, calculam que não seria possível alimentar tanta gente com seus recursos limitados. E a gente não pode ficar criticando Filipe aqui. Talvez faríamos a mesma coisa, porque Filipe estava sendo realista. Mas de repente, o que acontece? Chega André, irmão de Pedro, chega com um rapaz, né? E é interessante porque o André traz aquele rapaz meio constrangido, né? E fala para Jesus: olha, eu encontrei aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixes. E a resposta dele, se você tentar interpretar, né, mais ou menos essa, assim: mas sabe aquele negócio assim? Mas o que é isso aqui? Tanta, né, gente com fome. Essa é a segunda lição que eu quero trazer para vocês nesse texto, é que uma mente generosa compartilha o que tem. Jesus queria mostrar que mesmo diante de grandes desafios e recursos limitados, compartilhar o que tem com fé e confiança em Deus pode trazer soluções milagrosas, cara. Jesus queria que o Filipe e os outros discípulos compreendessem que com fé Deus pode fazer muito com pouco. E eles ali estavam enfrentando um grande desafio, precisavam aprender a confiar que Deus proveria, mesmo que naquele momento parecia impossível. E o que daria então para ser feito com 5 pães e 2 peixinhos? Aquele jovem rapaz ofereceu o pouco que tinha. E o que ele tinha eram pães de cevadas e aqueles peixes. Aquele rapaz, de fato, ele ofereceu a Jesus. E Jesus então pega a oferta daquele jovem, agradece, pede para que os discípulos então distribuíssem. De uma maneira milagrosa, todos os presentes começam a se alimentar. E cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram e ficaram satisfeitos. Ainda sobraram 12 cestos, um para cada discípulo. Levaram para a viagem ainda, né? Naquele momento. Aquele rapaz, ele não escondeu o lanche. Ele não escondeu. Ele não comeu escondido. Não sei se você já, às vezes, quer abrir um Trident. Você abre até no bolso. Tem gente que consegue abrir no bolso, pá, com uma única mão. Você está rindo porque você já fez isso, né? Porque se você tira o Trident da mão e fala assim, quer? É óbvio, ninguém recusa o Trident. E o Trident acaba logo, né? Imagina só, aquele rapaz, ele foi preparado para aquela reunião. Ele estava lá com o lanche dele, estava na mochilinha dele, na bolsa dele, né? E ali ele compartilha o que tem, e ele não foi egoísta. Ele não foi, né, individualista, ele compartilhou o que tinha. Ele não escondeu o seu lanche. Ele não pensou somente nele. Ele falou, olha, tá aqui, eu fico pensando, né? De repente André procurando os discípulos, buscando alguém, e de repente aquele menino, né, de uma maneira até tipo, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Entrega para André. Ele compartilhou o que tinha, de maneira alguma foi individualista. E quantas vezes nós somos assim, temos esse pensamento? Se eu compartilhar, vai acabar, né? Quem manda não se preparar? Esse é às vezes nosso pensamento, né? Quem não mandou não se planejar? Eu me planejei, cara. Agora eu tenho que compartilhar meus 5 pães e meus 2 peixinhos? Não, vou comer aqui, ó. Aqui, ó, no meu bolso aqui, eu pego e finge assim, né? Ele compartilhou tudo. E Augusto Cury, ele diz o seguinte, olha o que ele diz: o individualismo é uma característica doentia da personalidade, ancorada na incapacidade de aprender com os outros, na carência de solidariedade, no desejo de atender em primeiro, segundo e terceiro lugar aos próprios interesses. Em último lugar ficam as necessidades dos outros. E eu sempre me perguntei, como que André descobriu aquele rapaz? Imagino que no meio daquele desespero, né, de procurar alguém e falar com cada um ali, e ali descobre aquele menino. A gente não sabe nada sobre o menino, qual é a sua idade, o seu nome não aparece, de que
procedência ele veio, qual é a sua família, quais são os seus recursos. Mas sabemos que os pães que ele tinha eram de cevada. E cevada era alimento de pobre. Era isso. E apesar de desconhecermos esses detalhes, uma coisa é certa: ele entregou sua comida com alegria, permitindo que Jesus a multiplicasse. Naquele fim de tarde, onde Jesus pede para o povo sentar em grupos, e ali, naquele momento, deu graças e distribuiu a comida, né? E todos comeram à vontade. A Bíblia não menciona o nome daquele rapaz, assim como não menciona muitos outros nomes na Bíblia. Embora seu nome não seja conhecido, essa ação está registrada e tem abençoado muitos, assim como temos abençoado aqui neste momento, e vai continuar falando com tantos outros. E hoje a gente vive numa época, né, onde que a gente divulga as nossas ações, compartilha o que a gente está fazendo, mas aqui de uma maneira especial não é dessa mesma forma. O rapaz dos pães e peixes, o verdadeiro herói anônimo, abriu mão de uma simples comida para alimentar uma multidão. Abriu mão do que tinha. Ele entrega então aos discípulos e eles entregam a Jesus. Eu destaco algumas lições sobre isso e eu fiquei pensando que, em primeiro lugar, né, generosidade no pouco. Aquele rapaz, ele foi generoso, né, ele não tinha muito. O jovem não tinha muito, gente. Mas o que ele possuía, ele compartilhou. Isso nos ensina que generosidade não depende da quantidade de recursos que nós temos, mas da disposição do nosso coração em compartilhar. Mesmo o menor dos gestos pode ter um grande impacto na vida de outra pessoa. Vocês não fazem ideia. Em segundo lugar, confiança em Jesus e oferecer seus pães e peixes. Aquele jovem talvez demonstrou confiança de que Jesus poderia fazer alguma coisa. Afinal, ele foi lá por causa de Jesus. Em terceiro lugar, inspiração para outros. A generosidade é contagiante. O gesto daquele jovem rapaz pôde ter inspirado outros a compartilhar do mesmo. E assim, quando nós percebemos a generosidade das pessoas, nós somos inspirados cada vez mais também de ser mais generosos. Em quarto lugar, o valor de compartilhar. Essa história nos mostra que compartilhar é uma expressão de amor e cuidado. Em um mundo frequentemente centrado no individualismo, não é? É no eu, naquilo que é meu, naquilo que eu conquisto. A generosidade nos conecta com os outros e nos permite participar das necessidades e alegria do próximo. Que, assim como aquele jovem, né, nós somos chamados a ser generosos com o que temos. Isso não se restringe a bens materiais, mas também aos nosso tempo, as nossas habilidades, os nossos dons e os nossos talentos, a nossa atenção, o nosso amor. É olhar para o lado e perceber quem necessita. Perceber, né, o quanto nós podemos demonstrar amor e cuidado. E a verdadeira generosidade vem de uma mente e um coração abertos, prontos a dar, sem esperar nada em troca. É um chamado para viver de maneira altruísta e solidária. Nós devemos ser esse agente de generosidade e perceber e participar, entender que um pequeno ato pode transformar vidas. Como que você tem, né, compartilhado? Talvez comece com aquilo que você tem. Se tem um carro, se tem uma casa, eu não sei. Quais são as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida? Um dia, eu era pastor de jovens ainda, em outra igreja. O jovem chegou para mim e falou assim: pô, pastor, ora por mim. Eu quero comprar um carro. Você quer? Não, quando eu comprar um carro, eu vou dar carona para todo mundo. Vai dar carona? Pode anotar aí. Eu vou anotar. Eu vou ser o primeiro a chegar e o último a sair, porque eu vou estar com um carro. Então eu vou primeiro a chegar e o último a sair, vou perguntar e vou dar carona para todo mundo que precisar. Eu falei: você vai, anota, pastor. Estou anotando, beleza. Oramos por ele, Deus abençoa para ele ter um carro, né? Legal, aquela coisa toda. Oramos para que Deus abra as portas, aquela toda oração. Ele, Jesus, né? E ele recebe, então ele compra um carro. Ele vai lá, compra o seu carro. Mas o que aconteceu com ele? Ele sumiu. O carro levou para longe de Jesus. E eu, pastor mais ser humano que sou, fiquei com vontade, vou orar para os ladrões roubarem esse carro. Não dá vontade de trazer ele de volta e falar: vamos orar aqui.
Senhor, abençoa os bandidos que levam esse carro embora. Imagina a situação, né? Porque a gente pede tanto para Deus derramar das bênçãos sobre a nossa vida, e quando a gente recebe, o que a gente faz? A gente vira as costas, cara. A gente faz propósito e não cumpre. A gente fala assim, não, porque quando tiver o carro eu vou levar. Não. Aí ele começou a chegar atrasado e sair antes do culto acabar. Mas eu fiquei muito irado. Mas é isso. Porque a gente às vezes pede, né, para Jesus nos abençoar, mas a gente não abençoa o próximo. Mas a verdadeira generosidade vem de uma mente e um coração abertos, prontos a dar sem esperar nada em troca. O que você tem hoje? O que Deus tem te abençoado? Quais são os 5 pães e os 2 peixes que estão aí nas suas mãos? Quando eu fui para o seminário, eu trabalhava numa loja de roupa e pedi demissão e fui para a faculdade teológica. E aí eu tinha um seguro-desemprego, e durante aqueles 4 meses, né, eu fui me preparando já, porque quando acabasse o seguro-desemprego, eu ia buscar um emprego, porque afinal o meu objetivo lá era terminar a faculdade. E ainda assim comecei a servir na igreja lá em Curitiba. E aí eu estava lá servindo, e chegou então o final do seguro-desemprego. Eu entreguei uns currículos e falei com o pastor, pastor, eu vou trabalhar no shopping. Ele falou, não, vamos orar para Deus abrir as portas e você continuar trabalhando com a gente aqui. Eu falei, pastor, mas eu sei que a igreja não contrata seminarista de primeiro ano. Era o meu primeiro ano lá. Ele falou, não, mas vamos orar, Deus vai dar um jeito. E aí naquele dia, antes da minha aula à noite, a loja me liga, dizendo o seguinte, olha, vimos teu currículo, queremos que você comece amanhã. E eu falei com muita fé no coração, obrigado, eu já estou contratado, né? Lembrando então daquele pastor, Deus proverá. Deus proverá, né? E desliguei o telefone, eu voltei para casa. No outro dia eu fui na igreja e eu falei assim, pastor, então, e aí, Deus está provendo? Né? Cara, ele falou o seguinte, cara, eu conversei com mais 2 amigos pastores aqui, e nós decidimos rachar o teu salário entre nós. Então, a partir do nosso salário, nós vamos investir na sua vida. Então, cada pastor tirou um pouco do seu salário e me contratou naquele período, e dizendo o seguinte, olha, nós queremos te contratar para que você continue crescendo conosco, que você continue se desenvolvendo, e nós queremos investir na sua vida. E Deus tem sido generoso com a gente, e agora a gente quer ser generoso com você também. Os caras me contrataram, cara. Isso é generosidade. Não esperar nada em troca, mas de fato ter um coração aberto para abençoar. Talvez aqui necessita, ou investir na vida de alguém que você sabe que tem que investir. E eu tenho, assim, plena convicção de que hoje eu estou aqui por conta daqueles 3 pastores que investiram muito na minha vida. Eles e suas famílias que investiram para que eu pudesse então continuar os meus estudos, continuar me desenvolvendo, né, através da minha liderança dentro daquela igreja. E o texto, ele continua dizendo o seguinte, Jesus respondeu, digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos, agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou, sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus ainda não tinha resolvido o problema ali, apenas fez perguntas e trouxe algumas questões. E ele deixou os discípulos lidando com esses paradoxos todos, e então mandou todos sentarem. Imagine as emoções, né? Porque no versículo 10 Jesus diz, digam ao povo que se sente. Imagina só, 5.000 homens, sem contar, né, as mulheres e as crianças. Então ele vai calcular aí 10, 15 mil, 20 mil pessoas. Não sei se você já tentou fazer crianças sentarem, né, no meio da multidão. Imagina os discípulos falando assim, gente, o mestre mandou, né? Mas senta aí, fulano, senta, você, sai daí, rapaz. Senta aí, fica quietinho, senta aqui e tal. E os discípulos pedindo para que toda aquela multidão se assentasse. Toda aquela gente, né? Então eles tentam organizar tudo bonitinho. O texto nos diz que havia bastante grama naquele lugar, e assim então se assentaram. E Jesus pegou os pães, deu graças, né? Compartilhou entre eles, distribuiu. E que gesto bonito de Jesus aqui.
Ele não tirou nada de ninguém e falou assim: não, oba, que legal, pão, vamos comer aqui. Não, ele agradeceu e devolveu, compartilhou, dizendo: agora façam o seguinte, distribuam entre o povo, compartilhem entre o povo. Jesus mais uma vez não fez para si mesmo, mas ofereceu para o povo. E ele começou então a realizar um grande milagre, de uma maneira simples, distribuindo pão para todos. E essa é a terceira e última lição desse texto, que a multiplicação, isso é lindo demais, só começa a partir da partilha. Não houve mágica, né? Palavras místicas. O que Jesus fez? Simplesmente agradeceu, como era feita em um banquete. Deu graças e distribuiu. Enquanto distribuía, o que aconteceu? Um milagre acontecia, cara. Compartilhava, multiplicava. Compartilhava, não foi assim, ó, aqui um estoque de alimento. Não. Cada vez que compartilhava, o alimento se multiplicava. Eu imagino Filipe observando tudo aquilo, incrédulo, pensando: essa conta não está batendo. Não é possível o que está acontecendo aqui diante dos olhos de todos os discípulos, de toda aquela multidão. E a Bíblia diz que eles comeram tanto que sobrou. Todos comeram à vontade, está ali no versículo 11, né? Todos comeram à vontade, não houve miséria. E quando já estavam satisfeitos, Jesus diz aos discípulos: olha, recolham os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado. Ou seja, todos comeram, se fartaram e ainda sobrou muita coisa. E por que Jesus pede para que eles recolham as sobras? Porque era muito comum, naquela época, recolher as sobras de um banquete. Isso nos mostra que Jesus ofereceu um verdadeiro banquete a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Tinha muito pão, tinha muito peixe. Um verdadeiro banquete a todos, mostrando mais uma vez a superioridade da sua provisão. A partir do pouco, Jesus multiplica e entrega um banquete a todos ali presentes. Lembre-se disso. Em vez de reter, transborde em doar. Eu fico muito curioso sobre o que aconteceu com aquele menino depois que viu os cestos cheios. A alegria, talvez, que ele estava pulando de alegria e percebeu: Jesus fez uma grande multiplicação a partir daquilo que eu tinha, que era muito pouco. O texto é interessante ainda porque, além de mostrar um milagre acontecendo, ele aponta para o grande desfecho no versículo 14. Olha só isso: quando as pessoas viram aquele sinal miraculoso, eles exclamaram: sem dúvida, este é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus nos ensina a sermos um povo de compaixão e misericórdia, um povo generoso, e essa generosidade faz com que o seu nome seja glorificado. Quando nós somos generosos uns para com os outros, Jesus é glorificado, Ele é honrado no nosso meio. E o Evangelho não é sobre o que recebemos, mas sobre o amor de Jesus e o banquete que Ele nos oferece e está oferecendo mais uma vez aqui nessa noite. O que você tem dado ao Senhor? Quando uma multidão se aproxima, você fica calculando que não vai dar? Ou como Jesus convida todos a se assentar e continua a obra do Senhor? Jesus mostrou que com 5 pães e 2 peixinhos ele podia alimentar uma multidão. E com uma escola e um refeitório, a sua palavra aqui tem alcançado uma região. Nossa igreja é dentro de uma escola. Você parou para pensar nisso? Num refeitório que a gente aqui com nossa equipe, né, desmonta a escola e monta uma igreja aqui nesse lugar. Não só aqui, mas em todo esse espaço. Uma igreja portátil onde Jesus tem trazido multidões aqui para serem alimentadas. Jesus mostrou mais uma vez que Ele pode fazer muito com um pouco. Talvez você ainda não tenha descoberto um dos maiores presentes de Deus, que é a alegria de se doar por completo.
para quem de fato você tem doado o seu tempo, o seu amor, os seus recursos. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, devemos doar sem segundas intenções. Então quando eu compartilho, quando eu sou generoso, eu não compartilho porque eu quero algo em troca, não, eu compartilho porque eu entendi que eu preciso de fato ser generoso com meu irmão. Porque Deus tem derramado as bênçãos dele sobre a minha vida e agora eu quero compartilhar isso com quem for. Talvez é hora de deixarmos Deus fazer a obra, de transbordar e permitir que esse transbordamento alcance tantos e tantas pessoas. Jesus, Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Deus nos deu Jesus e talvez seja o momento de refletir sobre isso. Sobre o nosso apego aos bens e a nossa relutância em compartilhar. Que possamos transbordar e deixar Deus agir em nossas vidas, nos libertando do egoísmo, do individualismo. E se você sente que não tem nada a oferecer, eu quero compartilhar mais um pensamento aqui do Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte, que o que nos é impossível torna-se realidade nas mãos de Jesus. O que nos é impossível torna-se realidade nas mãos de Jesus. E o milagre da multiplicação dos pães e peixes nos ensina sobre provisão abundante de Deus. Multiplicou, todos se fartaram e ainda sobrou. Nos ensina sobre a necessidade de confiarmos plenamente em Jesus e entregar aquilo que nós temos a Ele. Ele nos convida a participar do seu banquete espiritual, a receber da sua graça e a compartilhar essa bênção com outros. Que possamos aprender a confiar em Jesus não apenas pelos milagres, mas por sua palavra e presença constante em nossas vidas. Que possamos refletir sobre a nossa própria incredulidade e aprender a confiar plenamente em Jesus, que Ele é o pão da vida. Que você saia daqui hoje inspirado a viver uma vida de fé e dependência em Deus. Você possa colocar a sua vida diante dEle, reconhecendo, sim, que Jesus pode fazer muito com pouco. Reconhecendo que Ele é a nossa provisão para todas as áreas da nossa vida. Que possamos ser um povo generoso, que se doa, que compartilha, que reflete o seu amor, o amor de Jesus neste mundo. E existem muitas pessoas que entenderam isso aqui. Dezenas de pessoas da nossa comunidade têm entendido isso e compartilhado desse amor. Compartilhado dos seus dons, dos seus talentos, daquilo que possui. Eu quero destacar dois casos, duas pessoas que vão representar a nossa comunidade hoje aqui, ok? Uma delas é a Camila. A Camila, ela é arquiteta e ela fez o projeto da Sala dos Voluntários de uma maneira voluntária. Já fez o projeto dos nossos escritórios, do novo espaço. Ela tem seus dons, seus talentos, ela estuda para isso, mas de uma maneira voluntária ela tem dedicado a obra do Senhor. Um dia a gente pediu para ela fazer um projeto de uma cafeteria, ela fez no container. E de vez em quando a gente tem umas ideias loucas e ela se oferece, não, eu estou junto nessa. Ela compartilha aquilo que tem, os talentos, os dons. Outro é o Cleito é baterista e é eletricista. Duas escolhas ruins que ele fez na vida, talvez. E o que a gente precisa aqui, o Cleito está sempre mexendo com a gente, colocando os refletores, nos ajudando na parte elétrica, agora também está ajudando lá no novo espaço, mas enfim. E a gente teve um evento aqui do Red X, o Red Experience. Ele ficou 2 dias trabalhando e colocando refletor e tudo quanto é lugar aqui para deixar mais iluminado esse espaço. E na abertura do Red X estava tocando bateria. E no final, domingo à noite, eu ainda tive a cara de pau de falar com ele o seguinte: Cleito, tem uma placa lá fora, eu estou com medo de levar choque. Você me ajuda depois de tocar a bateria aqui? Não, mas pode tocar, fica à vontade. Eu falei, não, vamos lá, cara. Não ficou, sabe, eu não sei, poxa, mas eu já fiz, estou cansado. Não tem essa. Porque eles entenderam o que é de fato ser generosos. Fazer algo que é além deles mesmos. Isso reflete a muitos aqui na nossa comunidade. Eu quero te inspirar a continuar sendo assim. Talvez se você não é uma dessas pessoas, que você possa começar a ser. A viver de fato uma vida de generosidade. E lembre-se, a multiplicação só começa a partir da partilha. A partir do momento onde você dá um passo em direção a essa generosidade. A viver uma vida assim, além de você mesmo. Então, quando você entrar por essas portas, não ore mais,
dessa maneira: Jesus, eu vim aqui buscar a minha bênção. Não, mas fala: Jesus, o que o Senhor quer falar comigo hoje para abençoar não só minha vida, mas toda a nossa comunidade. Que todos nós possamos crescer em Jesus, né, em Jesus e em relacionamento. Eu lembro de uma história, eu vou encerrar com essa história, que um voluntário, ele dava o nome e faltava. E eu fiquei muito bravo, eu peguei a cartilha, o manual dos voluntários, eu falar com ele, eu falei assim: olha, por que você dá o nome e falta, cara? Você falta em cima da hora, né? Tá faltando compromisso aqui. E aí ele me disse o seguinte: olha, Cata, eu vou compartilhar com você o seguinte, eu estou 6 meses desempregado. E toda vez que está o meu nome lá para servir, eu tento arrumar dinheiro para ir para a igreja, mas nem sempre eu consigo, cara. E por isso eu não vou para a igreja, porque eu não tenho dinheiro. E aí, a minha cara nesse momento, né? Porque eu olhei apenas o manual, entende? Eu não olhei, talvez, a pessoa, eu não me preocupei. E, gente, na nossa comunidade, existem pessoas que não conseguem vir para a igreja por falta de dinheiro, cara. A gente precisa olhar para o lado e talvez abrir os nossos olhos de verdade. E tem gente que vem para a igreja com um carro, sozinho. Vem sozinho, único. E tantas pessoas que talvez não conseguem vir porque não tem condições. Na nossa comunidade, pessoas que estão talvez com necessidades. E a gente pegamos o currículo daquela pessoa, distribuímos, arrumamos carona para que então ela pudesse vir para a igreja até ela conseguir ter condições e assim ela fazer com outra. A gente fez isso é comunidade. Que você possa sair daqui inspirado a olhar para o lado e perceber que não é sobre você. Para refletir e praticar. Primeiro, você já entregou a vida a Jesus? Porque começa aqui. Que se ainda você não entregou sua vida a Jesus, como que você vai, né, mudar a sua mentalidade consumista para uma mentalidade generosa? Entrega a vida a Jesus. Dá esse passo de fé e dizer: Jesus, a minha vida pertence ao Senhor, Deus. Transforma meu coração, a minha mente. Tudo que eu tenho pertence a Ti. Em segundo lugar, você está seguindo a Jesus pelas bênçãos ou por sua presença? Qual é a sua real motivação? Veio em busca de sinais, de milagres, ou de um relacionamento verdadeiro com Jesus? E em terceiro, você tem confiado seus recursos atuais a Jesus ou está esperando ter mais para fazer isso? Quando eu tiver uma casa maior, eu recebo lá meu grupo, né? Meu pequeno grupo em casa. Quando eu tiver isso ou aquilo, você não fará. Escreva isso. Se você ficar esperando para tomar alguma atitude generosa, você não irá fazer. Eu lembro uma vez que a gente recebeu lá no meu apartamento, quando eu tinha 49 metros quadrados, né, um pequeno grupo. Veio 17 pessoas. E é interessante que começava na entrada da porta, atravessava a sala, passava pelos quartos e terminava na cozinha, fechando a rodinha na porta. Quase com espaço, né, conceito aberto. Não, porque era pequeno mesmo, entendeu? A gente pega. Começa com o que a gente tem, Você tem uma casa, você tem uma sala, né? Você tem um carro, eu não sei o que você tem, gente. Peça para Deus te dar criatividade. Jesus, o que eu tenho são 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus irá multiplicar. Mas a multiplicação só acontece a partir do momento que você dá um passo e começa a compartilhar. Quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos, por favor. Coloque a sua vida diante de Deus. Ele está aqui. E pergunte para Jesus qual é o seu compromisso com Ele. Compromisso nessa obra, nessa comunidade. Talvez você precisa pedir perdão para Jesus. Perdão pela incredulidade. Perdão por causa do egoísmo, da individualidade. De pensar só em você mesmo. Talvez você precisa pedir para que Jesus entre na sua vida pela primeira vez, a tua oração. Fala: Jesus, transforma a minha vida. Eu entrego tudo aquilo que eu sou a Ti, tudo aquilo que eu tenho ao Senhor. Talvez a sua oração hoje é: Jesus, eu estou aqui com esses recursos. Eu estou aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, eu quero deixar um legado aqui. Nessa cidade, no Brasil e no mundo. Eu quero deixar um legado. Eu quero fazer parte de tudo que o Senhor tem feito aqui. Talvez a tua oração é essa: não me deixa fora, Senhor.
de uma maneira especial, abre as suas mãos aí e fala: Jesus, aqui estão as minhas mãos abertas, eis-me aqui. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, onde nós oramos aqui juntos, pedindo, em primeiro lugar, Deus, perdão por causa da nossa incredulidade. Perdão por causa do nosso egoísmo, Deus, e muitas vezes nós buscamos apenas, ó Deus, para o nosso próprio benefício e não para a nossa comunidade, não para os nossos irmãos e tantas pessoas que estão necessitadas em nosso meio. Que em nome de Jesus, hoje, de uma maneira especial, possamos ser daqui inspirados pela Tua palavra, a dar um passo em direção à Tua generosidade, quando nós aprendemos com o Senhor, Deus. E aqui estão, Deus, nossos 5 pães e 2 peixes. Aqui estão os nossos recursos, que muitas vezes são limitados, mas nós colocamos diante do Senhor, Deus, para que o Senhor faça uma obra tremenda e continue multiplicando, Deus, e alcançando vidas neste lugar. Em nome de Jesus, Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor faça, Deus, da melhor forma, como o Senhor sempre faz, ó Deus, alcançando pessoas, Deus, e transformando vidas aqui. Que o Seu nome seja glorificado através da nossa generosidade. Que possamos, ó Deus, honrar cada vez mais o Senhor, ó Deus, e de fato, cuidar uns dos outros. E que aqui, Deus, ninguém sinta, Deus, falta deste cuidado, desse amor que é derramado, ó Deus, através da vida de cada um aqui. Essa é a nossa oração aqui juntos. Em nome de Jesus. Amém.